Beleza? Vamos supor que você precise calcular os esforços em função das cargas em uma viga. A dica é usar o software F-Tools, que é desenvolvido pela PUC. Então eu vou aqui calcular e depois a gente confere os resultados. Aqui eu tenho uma carga triangular, onde o coeficiente angular dessa linha é 4/3 de x. Então, como aqui é 4 kN, eu tenho 4 vezes 3 sobre 2, que vai me dar uma carga de 6 kN na posição do centro de gravidade, que é 2/3 da base. Num próximo vídeo eu explico por que o CG do triângulo está a 2/3 da base. Aqui eu tenho uma área de 4 kN vezes 4, então eu vou ter aqui 16 kN na posição do centro de gravidade, e aqui eu continuo com esses 5 kN. Então, essa estrutura simplificada vai ficar aqui com a carga de 6 kN a 2, aqui 16 kN com essa cota de 3, e eu vou ter aqui as reações de A e B. Então, calculando o momento de A igual a 0, eu faço as contas e vejo que a reação em B é 16,9 e a reação em A é 10,1. A partir desse esforço aqui para cima, eu já posso colocar aqui no meu gráfico que o primeiro esforço cortante que eu tenho vai ser esse aqui com o valor de 10,1, porque esse é o valor da reação aqui no ponto A. Agora, para achar aqui os outros valores nesse intervalo de 0 a 3, eu tenho que integrar essa área triangular. Então, fazendo essa integração, eu tenho aqui de 0 a 3 o valor da carga, que é menos 4/3 de x. Esse menos é porque a carga está para baixo. E 4/3 de x é porque eu tenho aqui o coeficiente angular de um triângulo, que a base é 3 e a altura é 4. Então, fazendo a integração, eu encontro a função da cortante. Integrando isso aqui, eu tenho essa função, e esse mais 10,11 é porque aqui eu já encontrei o meu RA começando a partir de 10,1. Eu arredondei ali o valor. E o que tem de mais importante nisso aqui, e é por isso que eu gosto do método da integração, é que eu não preciso me preocupar com curva, reta, concavidade, inclinação positiva, inclinação negativa. É só analisar a função. Se essa é uma função quadrática com o primeiro coeficiente aqui negativo, então isso aqui vai ser uma parábola com a concavidade para baixo. Então aqui eu já posso calcular depois o momento integrando a função cortante, que é essa função daqui. Quando eu faço essa integral, eu chego aqui nessa outra função, que também vai ser uma curva de concavidade para baixo, porque o meu coeficiente é negativo e é uma função de terceiro grau. Então, colocando aqui no meu intervalo até o ponto 3, eu vou ter a minha cortante com o x igual a 3, valendo 4,11. E o meu momento 24,3. Então vão ser duas curvas com concavidade para baixo, sendo que o meu momento ele parte aqui de 0. Então ele começa no 0. Então eu vou colocar aqui que o meu esforço cortante vai ser uma curva que vai vir aqui até o ponto 4,1, e eu vou fazer essa curva aqui com a concavidade para baixo, uma curva bem suave. E depois eu vou traçar aqui para o meu momento, um momento que vai chegar aqui nesse ponto de 24,3. Depois eu vou ter aqui nesse intervalo de 3 até 7 essa carga aqui. Então agora eu vou integrar o intervalo de 3 até 7, que vai me dar aqui uma constante, porque agora o meu W, que é a minha carga, ela é simplesmente essa constante 4. E o sinal negativo é porque a carga aponta para baixo. Então a minha cortante vai ser a integral dessa carga, que vai me dar esse valor. Como é uma integral indefinida, eu tenho esse constante mais C. Para encontrar o valor da constante, é só eu pegar a cortante anterior, que foi 4,1, e aí, se eu já sei que esse 4,1 deu no ponto 3, eu pego essa função, boto 3 no lugar do x e isolo C. Então eu descubro o valor da constante e essa é a minha nova função. E aí depois eu pego essa função e integro ela de novo para achar o valor da função de momento, que também vai ter aqui uma constante C. Então, como eu já sei que o meu valor anterior em 3 era 24,3, é só eu jogar o 3 aqui no lugar do x, que eu vou achar aqui com esse 3 no lugar do x, o valor da minha constante C, que é menos 6. Então, aqui está a minha função de momento. Agora, é só eu jogar aqui a minha cortante no ponto 7 e o meu momento aqui também no ponto 7. Então, eu vou encontrar aqui menos 11,9 e 8,7. Então, o que tem de bom nesse método é que aqui eu já sei que a minha função vai ser uma reta com coeficiente angular negativo. Então, ela vai ser uma reta com inclinação negativa. E aqui eu tenho uma função quadrática com coeficiente negativo. Então, ela também vai ser uma curva com concavidade para baixo.
Então eu já vou traçar aqui a minha cortante, que ela vai descer até o ponto menos 11,9. Então, vamos supor que o 11,9 esteja aqui, menos 11,9, e eu vou agora aqui traçar uma reta com essa inclinação negativa. Existe uma questão muito importante aqui, que é a seguinte: é muito importante descobrir essa cota x, aonde o meu cortante passa na raiz, ou seja, quando o meu cortante é igual a zero, porque aqui o meu momento vai ser máximo. Então, para descobrir quanto vale essa cota x, eu tenho que igualar a minha função a zero, e descubro que x é igual a 4. Então, agora, eu posso achar o meu momento máximo, que vai ser aqui em 4, que vai ser 26,4. Então, eu vou chegar no momento de 8,7 quando eu estiver lá em 7. Mas antes disso, quando eu estiver no ponto 4, eu tenho que atingir o momento máximo. Então, essa curva vai ter concavidade para baixo, mas antes ela vai passar aqui pelo ponto 26,4, que eu vou supor que seja mais ou menos aqui. Então, essa curva ela ainda vai subir um pouquinho, e aí depois ela vai descer até o 8,7. Então, isso aqui tudo é uma curva só, que passa pelo ponto 26,4 e depois chega no ponto 8,7. No desenho aqui não fica muito bom, mas depois a gente dá uma melhorada. Então é muito importante encontrar qual é a cota onde a cortante é igual a zero, porque é aqui que o momento é máximo. E o que tem de importante no momento máximo é que quando você for calcular a tensão, você vai ter que usar o momento máximo vezes a distância da linha neutra, dividido pelo momento de inércia do perfil que você estiver considerando. Então, agora que eu cheguei no ponto 7, eu preciso integrar de 7 a 9. Então, aqui eu vou fazer de 7 a 9. A minha cortante ela é constante, porque de 7 a 9 eu não tenho nenhuma carga. E aqui eu tenho a reação de B. Então, a minha constante vai permanecer como 11,9. Então, aqui de onde eu já achei 11,9, eu vou simplesmente manter essa reta. Como essa cortante ela é uma constante, então agora eu vou fazer a integração dessa constante para achar o momento. E aqui eu achei que a minha constante C dessa integração, que me deu 11,9x mais C, é 92. Então eu vou aqui achar a minha função de momento. Quando eu jogar lá o 9 vai dar menos 15,1. E aqui, mais uma vez, função linear do primeiro grau com coeficiente negativo. Então é uma reta para baixo. Então aqui eu vou chegar no ponto menos 15,1 com uma reta. Agora aqui nesse ponto eu tenho que subir exatamente o valor da reação de B. Então aqui a minha reação de B foi 16,9. Eu apenas subo em linha reta. E se eu fizer essa conta, eu vou ter aqui que nesse ponto a diferença da onde eu estava em relação à reação de B. Então eu vou parar no ponto mais 5. Então aqui eu vou parar no ponto mais 5. E depois desse ponto, eu venho em linha reta e aí aqui bate certinho com esse 5 que me faz descer e eu volto para o zero. Então, sempre que o cortante volta para zero, você sabe que acertou. E aqui eu já posso ligar direto para fechar o meu momento. Mas, só para ter certeza que está tudo certinho, eu posso integrar esse 5, calcular a constante, e aqui eu tenho uma função com coeficiente positivo. Então, está certinho, a minha linha está com a inclinação positiva. Mas agora aqui, no software, que é a dica, se você fizer esse modelo, você consegue primeiro exibir aqui as reações. 16,9 e 10,1, eu posso conferir aqui pelo programinha que deu exatamente 10,1 e 16,9. Se eu quiser exibir o esforço cortante, ele me dá lá o máximo de 10,1, aqui ele passa pelo 4,1, depois ele vem a 11,9 negativo e sobe para 5. Então é exatamente conforme está aqui no nosso gráfico. Começa em 10, passa pelo 4, vem até aqui o 11 e sobe para o 5. E depois, o de momento vai ter aqui ó, um ponto no 24, o máximo no 26, 8,7 e 15,1. Então aqui para pegar o momento, a gente tem lá ó, 24, a máxima 26, aqui deu um errinho de arredondamento, deu 8,8, veio até o 15 e voltou. A dica é essa, usar o F-Tools para poder checar o seu resultado. É isso aí, valeu!